Olá, pessoal. Iniciamos aqui mais um podcast do Papo de Granja. E hoje, nesse dia especial, Dia das Mulheres, gostaria de deixar um recado a todas as mulheres. O Papo de Granja deixa uma mensagem a todas as mulheres. Mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que enchem de vida nossos dias. Sejam avós, mães, irmãs e filhas. Enfim, todas as mulheres. Nossa gratidão e amor a todas vocês. Obrigado, mulheres, que na avicultura são extremamente importantes. Mulheres que analisam os detalhes e nos cobram precisão. Mulheres que nos cobram organização e nos fazem entregar desempenho. Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do nosso planeta Terra. E hoje, para brilhantar mais esse dia, a nossa convidada, Natália Almeida. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Primeiro, queria agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito feliz quando eu vi o projeto de vocês, né? Eu conheço o trabalho de vocês, trabalhei a campo com vocês e fiquei lisonjeada de ser a primeira moça, né, a estrelar aqui com vocês. Obrigado. E de muita importância para a gente. Obrigada. Tá? Um excelente profissional, como você diz, a gente já trabalhou junto, né? E nós somos prova disso, né? E tenho certeza que vamos compartilhar muitas coisas boas aqui. Isso aí. Vambora. Isso aí. Natália, como é que é a sua história na avicultura? Como que começou? Como que você chegou nesse mundo aí? Nesse mundo. Bom, eu brinquei aqui antes com o pessoal, né, que provavelmente serei uma das mais jovens a sentar nessa cadeira, né? Minha história não é muito longa e extensa, mas apesar do pouco tempo, eu acho que eu tenho um pouquinho de coisa para contar. Então, eu sou médica veterinária, formei pela PUC Minas, aqui em Betim, pertinho, e formei recentemente na pós-graduação de Sanidade Avícola. Eu comecei na faculdade amor de infância, né, pelos animais e achava que ia trabalhar com animais no geral, mas gostava muito do ambiente rural. Sempre gostei dessa parte de fazenda, andar a cavalo, gado, então eu imaginei que eu ia para esse lado. Entrei na faculdade, tive certeza que não era com cavalo que eu ia mexer, não, amo andar a cavalo, odeio clinicar. E aí eu falei, então acho que a outra área que tem para mim é bovino. Comecei a estudar um pouco mais, ia em congressos, e aí eu fui num congresso, eu lembro que era bovino, era só produção animal, e tinha bovino, tinha bubalino, tinha peixes, suínos e aves. E aí a parte da manhã era inteira para a parte de bovino, leite, corte, e à tarde eram as outras produções. E aí eu era estudante, né? Falei, vou ficar pelo menos pelo coffee break, né? Porque eu não tinha interesse nas outras áreas, eu nunca tinha ouvido falar nas outras produções, sendo sincera, e a gente só vê isso lá no final da faculdade. Uhum. E aí eu fiquei, nossa, sono, né? E falei, vou continuar assistindo, pelo menos o coffee me espera. E aí entrou um rapaz, hoje ele é meu colega de profissão, assim, bem vestido, postura, falando bem. E mostrando sobre avicultura. Ele trabalhava numa empresa de agroindústria, uma das maiores do Brasil, e a palestra dele era basicamente assim, o que é a avicultura industrial? E aquilo ali brilhou meu olho. Eu falei, cara, eu sou criada na capital, né? Eu amava ir pra roça, mas fui criada na capital. E eu não imaginava que era o que a gente tem hoje, né? Da evolução. O que a gente vê hoje, né? Eu volta e meia, quando algum familiar me pede pra ver o meu trabalho, eu mostrava muito os aviários de vocês, porque são grandes, né? Mas eu não tinha essa noção. Pra mim era galinheiro, bem sincero, assim. E aí eu encantei, falei, cara, isso deve ser bom, né? Porque o cara tava falando bem vestido, deve ganhar o dinheiro. Isso, né? Deve ser bom. Deve ser bom. E aí eu fui pesquisar, e aí no outro semestre eu puxei a matéria, fiz a matéria, entrei pro grupo de estudos da faculdade. Minha professora na época era Josiane, dona de um laboratório conhecido aqui na região, CDMA. E aí eu pedi ela uma ajuda para um estágio. Eu falo que existem dois tipos de pessoas, né? As que te estimulam pelo estímulo mesmo, vai, e as que falam, não, você não dá conta. E ela falou, Natália, se você me provar que é isso mesmo que você quer, semestre que vem eu te ajudo com o estágio. Falei, cara, eu vou provar essa mulher de birra. E aí, só que aí no finalzinho do semestre, falei, vou tentar meu estágio. Tentei numa integração na região, fiz um estágio, a gente dividia uma fazenda com 4 outros estudantes, e foi a primeira vez que eu tive contato com granja, né? Eu tinha aquele receio de, será que eu vou gostar mesmo? Será que eu encantei por uma coisa e pessoalmente... outra... Desde tudo, assim, coisa, né? O cheiro, tudo é muito diferente, né?
E aí eu encantei. Eu lembro de ligar para meus pais, eu era muito novinha, né, 20 anos. Falei, mãe, cara, esse aqui é muito bom. E aí foi, né? É. Grupo de estudo, monitoria, fiz outro, todas as minhas férias eu pegava um estágio. Quando eu me formei, eu queria muito trabalhar na produção, mas a oportunidade que apareceu para mim na época foi representação. Então, eu entrei numa empresa de representação, que foi uma baita oportunidade para mim na época, porque naquela época ele era um tanto dono da representação, mas ele era proprietário de 4 aviários. E aí eu trabalhei com ele lá, onde eu ficava, eu basicamente vivia ali, eu tinha minha caminha, dormia noite e dia e noite. E acompanhei muito. A gente brincava que era como se fosse um laboratório ali. Ele tinha galpão convencional, galpão semi-climatizado, tinha galpão dark completo, ele é integrado ainda, mas eu aprendi muito ali. E aí dali eu saí para entrar no último emprego que eu trabalhei, né? Fui fazer a parte regulatória, 3 meses fazendo a parte de certificação de granja e assumi como veterinária ali do frango, né? Fiquei 3 anos, foi ali que a gente se conheceu, né? Trabalhei com o pessoal lá. E aí, depois desses 3 anos, a Vetanco me trouxe. Então, hoje eu atuo como coordenadora de território de 3 estados: Minas, o Rio e o Espírito Santo, né? E onde eu faço essa coordenação dos produtos, né? Atuo com a parte de produtos, serviços e trabalho hoje respondendo pela Vetanco aqui na nossa região. É um pouquinho da história. Não, muito bacana. E assim, eu fico muito feliz em escutar essas histórias, sabe? E de ver que todo mundo começou lá bem novinho e veio criando essa paixão pela avicultura, né? E eu me vejo assim nessa situação também, né? Comecei com meus 18 anos e vim, né? Aprimorando e vai tornando uma paixão, né? Vai se tornando uma vontade, um desejo de estar ali no dia a dia, É. né? E vira uma família, né? Tem que ser paixão, né? Tem que ser, tem que ser. Isso a gente sempre fala, né, que o avicultor, quem trabalha com avicultura, o veterinário, né, em geral, o granjeiro, todo mundo tem que estar ali bem ligado e com muita paixão naquilo que faz, né? Exige muita paixão. Porque não é fácil, não, né? Não, não é fácil, não. É o Desafiador. dia a dia, só a gente que tá ali, a gente sabe, né, o que a gente passa, as dificuldades do dia a dia, né? A gente vê muito meme, a granja é tudo automático, né? E é só que esquece que o automático ali, a parte operacional ali, né, da parte de ventilação e tudo, mas tem o manejo manual, tem o sensorial do ser humano, né, tem tudo isso, tem a questão das identificações de alguns problemas que vêm do corpo veterinário, né, isso tudo é muito importante que a gente esteja com amor em cima daquilo ali que a gente se Exato. propõe a fazer, né, Exatamente. e muito legal a sua história e eu não sabia desse início, mas muito bacana e inspirador, Sim. né? Bom. E acho que, como você disse, né, você fez o seu mestrado sobre insanidade, né? Após, Sua né? pós em É isso. sanidade. E, e o que é sanidade avícola? Tá, é um termo longo, né? Mas basicamente são tudo que a gente faz dentro de um núcleo, né? Da nossa unidade, para garantir saúde das aves, né? E aí, quando a gente pensa em saúde das aves, diferente, como eu falei, né? Tem a parte de pet, clínica, a gente pensa na saúde do animal, mas a produção aviária pensa muito no produto final, né? Na Sim. segurança, saúde alimentar. Então, são tudo que a gente faz dentro da granja para controle de doenças para as aves e também para possíveis zoonoses, né? Problemas que podem atingir os seres humanos também. Certo, e de tamanha importância, né? É, A gente está em cima desses assuntos e para sanidade e biosseguridade também, né? sim. Isso é muito importante. E a biosseguridade, o que seria a biosseguridade? Quais as diferenças de sanidade para biosseguridade? Bom, biosseguridade versus sanidade, né? São 2 termos que andam juntos, mas se diferem um pouco no conceito. Lá na empresa a gente sempre coloca isso em treinamento, né? Toda vez que a gente falha em biosseguridade, a gente está abrindo porta para a entrada de problemas na saúde das aves, né? Problemas de sanidade. Então, o que difere os termos é que biosseguridade é uma das coisas que controla, né? Que faz com que a gente não tenha problema na sanidade. O termo é amplo, a gente fala muito sobre isso, né? É dos temas que mais a gente faz treinamento, Sim, mas basicamente são todas as medidas que a gente faz, né? Medidas, práticas, tudo que a gente faz dentro do nosso ambiente, não só dentro do aviário, para controlar a entrada de alguma doença, de algum patógeno, né?
Eu brinco que a família do meu noivo, os meus sogros são médicos. E eu gosto de contar essa história, né? Porque uma vez, saindo de uma visita, naquele dia eu tinha tomado 6 banhos. Era no núcleo de reprodutoras, né? E aí eu tava contando pra minha sogra, nossa, hoje eu já tomei 6 banhos, né, pra entrar em granja. E eu falei assim, Natália, pelo amor de Deus, por que que vocês têm que tomar tanto banho, né? Eu sou médica, eu nunca precisei tomar banho pra fazer cirurgia, algum procedimento cirúrgico, né? É, E é realmente, né? Na verdade, isso explica um pouco do conceito. Tudo que a gente faz para tentar evitar entrar as doenças, a gente está é, trabalhando com biosseguridade. Não quer dizer que todas as granjas, eu falei isso com ela, né? A gente não toma banho para entrar em todas as granjas. uhum, Normalmente é um protocolo que vai muito mais para reprodutoras, né? São aves mais caras, que têm ciclo de vida longo, né? sim. Mas tudo que cada empresa tem o seu protocolo, cada aviário tem o seu protocolo, mas o termo se resume a evitar que entre doenças. E aí a gente pode fazer muita coisa, né? A gente fala hoje, pela Vetanco, né? A gente fala muito de controle de cascudinho, controle de roedores, cerca, tela. E aí, o que que difere um pouco, né? Se a gente for pensar em coisas que a gente faz na granja, manejo é muito importante, Sim. ambiência é muito importante, mas isso é tudo dentro do aviário, né? Uhum. São coisas que a gente cuida no máximo até a casinha do painel. É, E a parte de biosseguridade envolve muita coisa externa, né? Então, sem vai envolver o ambiente ali por fora, a entrada de outros animais. Então, tem que cuidar pessoas, né? de pessoas. Granja não é lugar de passeio, né? Exatamente. Tem muita curiosidade, acredito que seus familiares devem ter muita curiosidade Sem dúvida. de Sem dúvida. conhecer, né? E às vezes a gente até por isso, né? Às vezes a pessoa fica assim, nossa senhora, porque a gente não deixa, né? Fala, ó, explica a situação, né? Explica que a gente tem uma condição de produção que é sensível, né? Mas a pessoa às vezes não entende isso. A pessoa olha assim e fala, nossa senhora, mas que bobagem, então, mas Soberba, né? exatamente. Mas não é isso, é porque a gente realmente tem um compromisso, né? E tem um cuidado. E precisa ter esse cuidado, É, né? Se a gente não tiver esse cuidado, a gente está abrindo portas a poder acontecer algo que não que vai afetar não só a gente, né? Que se fala assim, não, só afeta a granja ali, não, afeta o país inteiro, afeta a exportação, afeta, vixe, aí se é. for listar aqui, são inúmeros, né? Inúmeros pontos. Isso é um desafio, né, Pedro? Porque e minha família tem muita curiosidade, né? E aí existe tanto a curiosidade de conhecer, tanto que fala assim, Natália, vem ver minha galinha aqui, né? Exatamente. E a gente não pode, né? Exatamente isso que você falou. Tudo que coloca em risco as aves do nosso plantel, né? Da parte de avicultura industrial, elas são sensíveis e a gente controla mesmo, né? Biosseguridade é controlar todas as doenças. Sem dúvida. Então a gente não pode ter contato com outras aves, a gente não pode ficar visitando ou permitindo que não é um lugar de passeio, né? É uma produção e que é muito sensível a muitas doenças, né? E algumas dessas doenças a gente vai até falar, acho que um pouco aqui. Mas a gente tem, por exemplo, hoje o PNSA, que é o Programa de Sanidade Avícola, né, feito pelo Ministério, e ele que preconiza o que a gente vai fazer. Então, é muito diferente, né? Se a gente for pensar em pet, se você tem um cachorro com leishmaniose, você escolhe qual tipo de tratamento. Se você tem influenza aviária na sua granja, você não escolhe, né? Se você tem um tipo de salmonela, você não escolhe o que você vai fazer. A gente tem que seguir o que o Ministério pede, exatamente. Então, é tudo muito bem definido, não é frescura, né? Não é soberba, é realmente seguir o que é preconizado e por isso que o Brasil é tão bom nisso, né? Nós somos aí o maior produtor, né? E que não tem ainda uma situação grave, né? Exatamente. Dessas doenças, que os outros países que são grandes produtores têm essas dificuldades, né? Exatamente, exatamente. E por que que você acha que a gente ainda tem falhas em biosseguridade nas granjas? É difícil. E quais os principais erros? Boa pergunta. É um desafio. Sendo muito sincera, eu acho que as falhas acontecem menos pelos protocolos. Acho que a gente definiu muito bem o que tem que fazer. Sim. Tá muito bem certo. Mas acho que a maior falha nossa é entender o porquê que a gente está fazendo. Assim, eu percebo isso tanto. E eu sempre falo que a gente tem que ser muito humilde, né? Nós, como veterinários ou produtores, para com o funcionário, para o granjeiro. Sim. A gente tem muita dificuldade hoje de mão de obra, né, Pedro? E eu viajo e converso com pessoas do Brasil inteiro. É o principal assunto. Não tem nenhum lugar que está tranquilo com mão de obra. Então, é muito comum que, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes você precisa de um granjeiro, seu granjeiro te deixou na mão, né? Não vai mais trabalhar. E na mesma fazenda você tem outra criação. Bovino, suíno, ou até alguém que está trabalhando em obra. E você precisa, a granja não pode ficar um dia sem ninguém, né? Então, às vezes você vai precisar de um trabalho de uma outra pessoa.
que não tem o contato com a atividade, né? Que não está acostumado. E aí, o que a gente faz, né? Para o cara não ficar muito nervoso, você liga e falou, João, amanhã você dá um pulinho lá na grande para mim, cata a mortalidade, sobe o comedor e tá? Me fala se tá tudo bem. E esquece do principal. Ninguém fala com ele. Lava a mão, troca a bota, troca a roupa. Por quê? Né? Nas outras produções, claro que tem biosseguridade também, mas é diferente. Então, se eu não chegar, por exemplo, para um eletricista, cara, você vai vir aqui, ó, eu preciso que você troque a roupa, troque a bota, lave os seus equipamentos, desinfete, eles não vão fazer. Porque não é protocolo, né? Isso é uma coisa que nós que trabalhamos com isso, fazemos. Sabemos o que tem que ser feito, né? Então, acho que para mim a principal falha é o porquê. Às vezes a gente manda, tem um protocolo, mas se você não explicar porquê, facilmente a pessoa vai deixar de fazer. Exatamente. E isso eu sinto isso também no a campo, sabe? Acho que até por parte do produtor, eu já tive essa dificuldade também de entender exatamente isso, entender o porquê. Por que que eu troco o meu sapato toda vez que eu vou entrar dentro da granja? Por que que eu piso numa barrica de cal? Sim. Por que que eu piso em uma água com desinfetante? Por que que eu preciso lavar o carro ou o caminhão para entrar dentro da minha granja? Por que que eu não posso deixar com que o motorista desça, né, dentro da minha granja, sendo que eu tenho mão de obra para fazer o posicionamento dos canos no silo e tudo. Então eu tive muito essa dificuldade, não só eu, os motoristas, os funcionários, né, os granjeiros e tudo. E com o tempo eu consegui, né, junto com a minha equipe, a gente ir explicando, trocando ideia, ó, e se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, e instalando devagarinho, cada vez uma forma de biosseguridade. Né? A troca de calçado, lavar as mãos, né? E isso vai virando hábito. Quando se torna hábito, fica fácil de fazer. Falou tudo. Né? Quando se torna hábito, fica mais fácil. Porém, até virar hábito é muito difícil. Muito difícil. Né? Então, uma coisa que a gente faz lá, a gente tem botas brancas para entrar dentro do galpão e botas de couro normal para andar fora do núcleo. Então. Fora dos aviários, dentro do núcleo, mas fora dos aviários. Então a pessoa, ela chega ali no quartinho onde a gente faz a troca de calçado, ela olha pro pé dela e fala, opa, eu tô com a bota preta, eu tô com a bota... E aí isso aí já é uma ajuda, né, pra pessoa tá lembrando e tudo. Pia nos galpões, álcool em gel na porta dos galpões, que a pessoa chega ali, vê o vidrinho, a gente já criou esse hábito por causa da pandemia e tudo de passar. Então, toda vez que a gente passa perto do vidrinho, a gente já... E isso aí vai virando hábito e vai ficando fácil esse controle, né? Mas é muito... Facilitar, né, Pedro? Sem dúvida. Tipo, o conceito, eu falar assim, preciso lavar a mão, mas se não tiver sabão... Não adianta. Isso aí. Não tiver o sabão, não tiver uma pia, né? Exato. Não tiver o próprio álcool, né? Pra pessoa estar passando na mão. E isso não é só para entrar no núcleo, não, para sair também. Porque pode ter algum problema ali. Sim. Né? E a pessoa tá levando para casa, tá levando para outros lugares, né? Sim. Então, para entrar e para sair, a gente tem que seguir um protocolo. Legal. Né? Cultura, né? Isso, é isso. Vai levando no hábito. Eu acho que isso é cultural, tem que virar cultura, né? Virar coisa habitual ali da pessoa fazer. Muito legal, gostei da ideia das voltas. Ajuda muito. Ajuda muito. E em relação às doenças, qual as principais doenças presentes no Brasil e qual a mais preocupante? Tá, presentes no Brasil, né? É importante essa resposta, né? Provavelmente cada profissional tem sua opinião própria sobre isso, né? Se a gente for pensar em doenças que mais poderiam ter problemas, se tivesse, a gente pensaria em influenza, mas a gente não considera ela, né? A gente teve um surto ano passado e já foi resolvido, não temos ela mais no Brasil. Mais pelo impacto econômico, de exportação, né? Mas agora, se a gente for considerar a doença mais importante, para mim é desafiador te responder. A gente tem muita doença, muitos patógenos que vêm e vão, que são sazonais, né? Mas eu acredito que salmonela seja um grande desafio para a gente, os tipos de salmonela. E colibacilose, eu acho que são as duas mais presentes, que a gente vê com muita frequência. São duas doenças bacterianas, então algumas usam, né? A coli principalmente usa em problemas virais para entrar, então tá muito fácil de ter, tá muito prevalente. Então eu citaria não como, talvez não a que mais acontece, como eu te falei, depende muito de região, mas as duas para mim que eu entendo que estão no nosso ambiente, que permanecem um ano inteiro,
Salmonella e colibacilose são duas E geram um impacto, né? que geram impacto, Então, tanto a nível de frigorífico, né? Desempenho no campo, então. Mas assim, a gente tem diversas, né? Os virais, bronquite, laringo. Os problemas virais são muito importantes, né? e que trazem também ali um desconforto no dia a dia, né? Para a integradora, para o integrado, né? Exato, Mortalidades exato. e é complicado mesmo. E em relação a essas doenças, como que você vê a evolução do controle, Tá. né? Com relação ao dia a dia mesmo. Sim, como eu falei, né? Salmonella e coli são dois problemas importantes. Eu vejo que um principal que a gente tem que focar realmente é a biosseguridade. Então, a maior parte do controle que a gente vê para essas doenças está muito correlacionado com o cuidado de biosseguridade. Cuidado também com o pintinho antes, né? Que aí vem muito da integradora, em cuidar da mãe daquele pintinho. Algumas dessas doenças são transmissíveis, né? Sim, Mas o que a gente vê é isso, tanto a parte de biosseguridade e as vacinas hoje têm muita tecnologia. Talvez não é viável financeiramente, né? O frango é uma ave de ciclo mais curto. Então, mas hoje a gente vê muita evolução no programa de vacina, nas tecnologias de vacina, né? Eu não sei se você falou, vocês criam há muito tempo, né? A gente não vacinava como a gente faz hoje, já vem no ovo, né? Então, exato. antigamente as vacinas a gente fazia muito mais programas de vacina dentro da granja. Ainda tem, mas hoje a tecnologia evoluiu de forma que a gente precisa cada vez menos fazer isso, né? E garantir que dentro do incubatório, antes de chegar na sua granja, a gente já tem uma maior uniformidade, mas principalmente, não tem como negar, né? A parte de biosseguridade, controle de cama, tudo isso são as melhores formas de De controlar. controlar. É, Eu acho importante mais a gente citar também o manejo de intervalo, né? muito Manejo de importante. intervalo para a biosseguridade, para a sanidade do galpão, né? É muito importante. Não deixar sobra de ração, né? Não deixar outras aves entrar dentro do galpão, Exato, umidade. umidade, tentar trabalhar a cama bem, fazer uma limpeza nos aviários, né? Exato. E trabalhar os protocolos da forma que a integradora pede, de forma correta, né? Porque às vezes a gente fala, não vou fazer isso, ou não vou fazer aquilo. Você acaba fazendo uma economia porca, né? E acaba sofrendo as consequências lá na frente, perdendo pintinho por colibacilose, que você acaba baixando o sistema imune dele, né? Exatamente. E acaba complicando, ou tendo uma salmonela também, que dependendo da integradora você vai ter problemas Com também, certeza. né? E a integradora mais problemas ainda, porque ela tem todas questões contratuais, né? Que Exatamente. tem países que não aceitam e tudo, então é um impacto econômico muito grande também por uma decisão lá atrás que pode custar caro, Muito né? caro. Essas doenças, na verdade, a maior parte delas, né? Na verdade, a gente nunca vê, né? A Sim, gente não vê um vírus, a gente não vê uma bactéria, nós não sabemos se eles estão ou não presentes, né? Então a gente sabe as condições que favorecem ou não, né? sim. Isso que você falou do vazio é extremamente importante, né? Salmonela, as bactérias no geral, elas trabalham muito bem quando a gente tem muita umidade, né? Atividade de água alta, elas tendem a crescer mais, né? E isso é muito importante. O vazio bem feito, né? Quem dera se todo mundo levasse a sério o vazio. Faz muita diferença no controle, né? Eu falei, às vezes vem da mãe, vem do pintinho, mas assim, biosseguridade no geral são medidas que a gente faz tanto para não entrar, tanto para não disseminar, para não aumentar, né? A granja não é um ambiente estéril, né? A gente só Sem quer. dúvida. Exato, a gente precisa baixar a carga de infecção, né? Então, às vezes, os manejos que a gente tem, a nossa conduta ali, ajuda ou atrapalha, né? Inclusive, assim, eu sempre falo, até falei esses dias, né, que saiu os frangos nossos lá. O nosso manejo de intervalo, ele começa na saída do último caminhão da granja. Exatamente. Então, é exatamente nesse sentido de limpeza, de fazer uma limpeza a seco, fazer uma queima de pena adequada, né, triturar a cama de forma correta, talvez usar alguma coisa, né, seja ali o Vetancid, seja o Colosso, seja né, que a integradora geralmente fornece, né, Exatamente. e fazer a aplicação da forma correta para diminuir essas cargas e melhorar lá no nosso alojamento, né? Exatamente. Secar a cama direitinho, que é um desafio também, né? É um grande desafio. A nossa região ainda tem a cultura de tirar mais a cama se a gente for comparar com o sul do Brasil, Sim. né? Mas ainda assim, se for manter a cama, o que que vamos fazer, né? Eu vejo muito, quando eu trabalhava em integração, às vezes o produtor perdido, assim, é o que você falou. Quando o último frango sai, o último caminhão sai, já tem que estar estabelecido. Vamos picar, vamos tirar, vai remontar. O que que nós vamos fazer com essa cama? Vai enlonar, vai enleirar? E não esperar sair para começar a pensar, será que o que que eu vou fazer?
porque aí já não dá tempo, né? A gente sabe que os intervalos hoje são cada vez mais curtos, Sim. somos cobrados por isso, né? Independente, você como produtor, eu como veterinária também era cobrado por custo, né? Uhum. Quanto mais lotes a gente tem, melhor para o Melhor, produtor, melhor para o integrador. Então a gente já sabe que o vazio não vai ser extenso demais. Uhum. Não precisa programar, né? Vai sair o frango, já tem que estar estabelecido o que vai ser feito, quem que vai fazer, para não ficar aquela coisa assim, e agora, né? Será que vai dar tempo de secar? E agora não secou? Porque se uma cama mal remontada, né? O manejo de cama ali de vazio mal feito, você vai limpar, desinfetar, é pior ainda, né? A gente já fez algumas avaliações disso tanto, principalmente depois que a gente molha o galpão, né? Limpeza, desinfecção, que se você não fizer bem feito, a chance de você aumentar o problema é muito maior. Então, isso é muito importante. E estamos numa época muito difícil para isso, né? Que geralmente a gente tem chuva e dias quentes, né? Então, o controle também de programação, controle de umidade é muito importante, né? Visto que os intervalos são curtos, né? A gente não tem tanto tempo e tem outros problemas também, né? A amônia, que também acaba ali entrando no sistema respiratório da ave ali e acabando abrindo também portas, né? Exatamente. Esse tipo de doença está entrando, né? E o treinamento, né, seria um pilar importante para a biosseguridade. Eu acho, você. Eu acho, não, eu tenho certeza que sim. Eu acho que o treinamento das equipes, igual a gente já falou aqui, para se tornar um hábito, todo mundo tem que saber por quê. Se todo mundo sabe por quê, a coisa fica mais fácil. Só que só tem como todo mundo saber o porquê se ele for treinado. Exatamente. Se ele não for treinado, infelizmente, vai ficar batendo cabeça, vai deixar alguma coisa a desejar, né? Vai tentar economizar de alguma coisa que ele não faz ideia para que seria feito aquilo ali, né? Então, eu acho que esse treinamento é importante. Muito a favor. Eu acho que como eu falei, né? A maior falha está correlacionada com o porquê, né? Você falou. Consciência, entender por que a gente está fazendo. E se não é treinado, se não tem treinamento, se não tem atualização, né? Às vezes falo que existiam dois tipos de produtores que me deixavam meio tenso, assim, né? Que era o produtor que falava assim, eu sei, eu já faço isso há muitos anos. E o produtor que falava assim, não, o que você falar pra mim, eu faço. Porque aí, doutora, não, o que você falar, eu faço. Tá pronto. Os dois extremos são muito ruins, né? Eu acho que a gente tem que ser, até puxando um gancho pra esse assunto, quando você tá trabalhando nessa atividade, tem que ser muito humilde, né? De reconhecer que nós não sabemos de tudo, né? Eu como veterinária, você como produtor, o funcionário, o granjeiro também não sabe. E reconhecer, mesmo que eu realmente sou muito nova, quando eu entrei na integração, eu não tinha nenhum ano de formada. Então, eu não tinha a experiência que um produtor tinha, mas eu tinha um conhecimento técnico, né, de estudo, de patogenia, um pouco mais correlacionada com isso. E aí, se a gente tem a humildade de entender que, cara, quem tá na granja vê o filme todo, né? Eu só vi uma foto. Do dia a dia ali, né? E correlacionar, né, as duas coisas. Então, junta o conhecimento técnico, junta com a sua experiência e vamos fazer a coisa acontecer, né? O treinamento, eu penso que é muito isso, assim, mesmo que a gente vá lá, fala sobre as mesmas coisas, né? Eu vejo na Vetan que a gente fala muito sobre Vetancid, a gente vai nas empresas todos os anos, primeiro porque a equipe sempre muda, e mesmo que seja a mesma equipe, sempre tem oportunidade. A gente sempre olha, eu falava com os meninos na época de integração, nem que seja alguma coisa, se vocês saírem daqui hoje, vai pisar numa granja, vai olhar para isso, já valeu a pena o treinamento. Então... E assim, as coisas são muito evolutivas, né? Então a gente pega, por exemplo, o Vetancid. Ele já teve várias formas de ser aplicado, né? Um integrador chegava e falava, nós vamos aplicar agora dessa forma. Aí chegava, não é dessa forma, nós vamos aplicar agora depois de tudo. Aí vem o outro. Então, assim, são várias formas de trabalhar e a gente tem que estar aberto a essas opiniões, porque aí são estudos que estão sendo feitos. Né? Qual forma ele vai ser mais eficiente? Qual forma esse produto aqui vai funcionar melhor? Isso para todo produto, né? A gente faz... Para todo produto, sim. A gente faz avaliação, a gente estuda, né? Desenvolve, testa os produtos, mas as realidades a gente vê, né? Em cidades próximas, as realidades são diferentes. Então, tem que ser testado e avaliado pelo produtor também, né? Claro. A gente treina, ouve opiniões, ajusta protocolos, né? Vai mudando as coisas, mas eu sou extremamente a favor de treinamentos. Sou super fã, tanto das integradoras quanto do próprio produtor, né? Cada granja tem as suas atividades do dia, além do que a integradora faz, né? Dos protocolos que estão estabelecidos. Cada empresa tem os seus programas, né? Sim.
Então, eu sou muito a favor, acho que é uma das melhores ferramentas que a gente tem, assim, dentro de uma granja, é o treinamento. Sem dúvida. E para todos os assuntos. Para Não todos só os assuntos. seguridade, né? Qual a relação entre a ambiência e o desafio sanitário? Nossa, essa é muito importante. Essa é demais. Eu acho que um dos assuntos que mais vai entrar nos seus podcasts é a ambiência, né? Sem dúvida. Eu acho hoje o tema da vez, é o que a gente mais tem oportunidade. A gente vê que a AB responde muito bem a isso. E a ambiência está muito ligado a alguns fatores, né? Temperatura, umidade, ventilação. Se a gente for pensar em doenças, né? As doenças, como eu falei, a granja não é um ambiente estéril, então a gente tem presença de situações, né, virais, bacterianas, fungos, e todas as vezes que a gente faz alguma ação ali em ambiência que pode abrir porta, a gente compromete. Então, vou dar algum exemplo, né? A gente falou muito de umidade. Hoje eu vejo que a umidade está entrando mais em tema, mas há um tempo atrás ela era meio negligenciada, né? Assim, o pessoal não ligava muito para a umidade. Sem dúvida. E umidade, como eu falei, é um dos problemas que mais faz bactérias desenvolverem, né? Se a gente não cuida da umidade, não faz uma boa ventilação, podemos ter esse tipo de problema. Além disso, né, aí vamos pensar em ventilação. Você falou de amônia. Amônia, CO2, são gases que lesionam o epitélio respiratório. Basicamente, se eu lesionar, eu vou abrir porta para a entrada do que tiver ali. Então, problemas virais, problemas de bactéria, a gente abre porta para isso. Vamos pensar agora em temperatura. Estresse térmico no geral, né? Ou tivemos muito calor, ou frio demais, isso compromete a imunidade da ave. Comprometeu a imunidade da ave, ela vai gastar a energia que ela gastaria para ganhar peso, para tentar combater aquele problema, né? E aí a gente acaba baixando a imunidade dela e ela fica mais susceptível à entrada de outras doenças. Então, assim, a correlação é totalmente direta, né? Se eu tenho alguma falha de ambiência, a chance de entrar alguma doença é muito grande, né? E aí eu falei muito de problemas virais, né? Problemas virais é difícil de assim, né? São fáceis alguns, mas são difíceis porque eles estão no ambiente. Sim. E às vezes a gente acaba perdendo a mão nisso e a gente não consegue tratar, né? Problemas virais não tem antibiótico para resolver. Então é muito importante a parte de ambiência. Sem dúvida. É verdade. E assim, falando de ambiência ainda, se der tudo certo, você errar a sua ambiência ali. E se der tudo certo, você vai refugar o lote. Então, A chance de dar um problema é muito grande. Então, a gente tem que ficar muito atento ali à ambiência, né? Com relação, não só com relação às doenças, aos patógenos e tudo, com relação também a isso, né? Você tem um lote ali que poderia sair um lote excelente e você acaba ali refugando ou tendo um problema ali de eliminação mais alta, né? Sim. Então realmente muito importante. E eu vejo isso, né, Pedro? Assim, você falou mais cedo de tecnologia substituir, né? Vocês têm hoje quantos galpões você comentou comigo? Nós somos 10 galpões hoje nos núcleos. E aposto que não é tudo igual, né? Não tem nenhum igual. E a ambiência entre eles ainda muda, né? Então, é um cuidado que tem que ter muito de percepção. Sem dúvida. Não tem muito equipamento que mensure, não. Sem dúvida. E isso eu tenho 3 aviários lá, que são os meus 3 mais antigos, de 140 por 14, foram os primeiros Darks da região. Então, eu troquei o controlador deles agora, né, para um controlador mais moderno e tudo, e a minha ideia seria que eu iria aproximar mais as programações dos 3 aviários. E não deu. É muito diferente. Cada um tem sua particularidade, cada um tem sua pressão, cada um tem sua velocidade de ar. E um do lado do outro, da mesma medida, mesmo equipamento, tudo igual. Porém, não é igual. Exato. E muda, né? E vai mudando. A cada remessa você vai perdendo um pouco ali, né? Abriu alguma coisa, uma correia ficou mais frouxa. Então, é um parâmetro que vai mudando, né? Isso é muito importante. O produtor, ele tá atento à estrutura dele. Porque, às vezes, a pessoa começa a perder desempenho e começa a culpar a linhagem, começa a culpar a programação da indústria, começa a culpar... É claro que podem ser N fatores, mas às vezes o problema está em um detalhezinho da estrutura. Um janelão mal vedado no início, né? Um aquecimento que não está tão legal,
ou para mais ou para menos, Aham. né? Uma ventilação ali que até os 7 dias ali, talvez ele precisaria estar fazendo uma mínima mais forçada, né? Então, tudo isso eu acho que é de extrema importância, observar a estrutura. Concordo. E é o olho do dono, né? Isso aí é o olho do dono. Ou da dona, né? Que às vezes é mais cuidado. Exatamente. E isso eu acho até que fica mais para as mulheres. Né? Porque os detalhes é feminino. Né? Concordo. Eu também acho, sem dúvida. Com a sua experiência a campo, qual a relação a biosseguridade e sanidade mais te marcou? Ai, deixa eu pensar. Eu vou citar uma que tá na minha cabeça de uma situação que aconteceu em um dos aviários de vocês, lá no Marcelo. Eu lembro quando a gente foi certificar as granjas para alojar. Sim. Os aviários eram um pouco mais próximos da rodovia, então vocês tiveram que fazer muitas medidas ali para mitigar o problema, né? Mais do que muita gente já fez. E a fiscalização bruta. E eu lembro que o dia que a gente foi fazer a liberação, o seu granjeiro, eu não lembro o nome, ele falou, a fiscal foi entrar no aviário, no núcleo, né? E aí ela foi entrar, ele foi meio ríspido, assim... Não, você não vai entrar na minha granja sem lavar a mão, não. E aí eu não lembro quem que era o extensionista. Ele falou assim, Natália, eu achei que ia dar errado naquela hora lá que ele xingou a fiscal. E eu falei, não pode dar errado, ele tá certo, né? É verdade. A fiscal que descuidou ali naquele... Mas esse caso eu acho muito legal de contar, porque aí entra no que a gente falou de cultura, de educação, né? Ele estava preparado para tudo que ela falasse, ele já estava armado. E ele estava certo, né? E você usou esse exemplo, e é uma coisa que a gente sempre preza, esse treinamento da nossa turma. Sabe? E a gente é muito rígido com isso. Às vezes a gente tem dificuldade até com o pessoal da empresa mesmo, de motorista e tudo, de explicar isso, porque não é uma realidade vivida em toda a região. Não, Só que nós não abrimos mão disso. Exato. Sabe? E realmente nós tivemos um desafio tanto naquela época, viu? Foi. Nós fizemos, barreira verde, cerca, e plantamos algumas mudas na época ali que faziam uma certa filtragem, né, do ar. Então foi bem complicado, mas em compensação foi bem positivo para o nosso núcleo também. Hoje é um núcleo muito arborizado, né? Ajuda na temperatura, ajuda em outras situações também, né? E hoje tem mais fluxo ali também na região, né? Dá uma segurança maior para você. Sem dúvida. Mas eu me lembro direitinho dessa história. Será que a gente não vai conseguir? Porque ele xingou ela. Foi mesmo, e assim, e é uma coisa que a gente sempre preza. A gente fala, seja quem for, se for errado, é pra pegar pesado, seja quem for. E nesse caso ele foi uma situação que ele levou ao pé da letra e a gente ficou até preocupado mesmo, porque realmente, mas assim, o IMA, né, que era o órgão daqui da região, os profissionais aqui da região, eles são muito qualificados. Concordo. Eles são muito exigentes, né, no que precisa ser exigido. Sim. Né? Às vezes a gente, como produtor, fica, nossa, mas que sacanagem, me tirou um alojamento por causa de um buraquinho na minha tela. Só que esse buraquinho na minha tela, ele pode me trazer um problema. Com certeza. Né? Com certeza. Então eu acho que o produtor, ele tem que pôr isso na cabeça. Fala, o pessoal, ele cobra, o pessoal é um pouco rígido, mas ele tá dentro do direito dele, dentro do que é certo. Exato. E assim, né, Pedro, eu lembro, não estava atuando na época quando saiu a IN 56, mas eu fui escutando, que foi a legislação que pediu um monte de coisa de estrutura, né, tela, cerca. Antigamente o pessoal não tinha muito esses cuidados de desinfecção de veículo. E foi meio polêmico, né? Sim. Mas é o que você falou, né? Tudo isso, graças a Deus, a gente conseguiu manter um status sanitário de doenças que atingiram o mundo inteiro e não chegaram aqui, né? E é uma coisa assim, eu tinha esse certo desafio, eu vou arrumar meu arco sanitário o dia que o IMA vier aqui. Cara, e o IMA tudo bem, e o resto, né? E os problemas virais. Então, assim, a consciência do porquê, né? De que tá fazendo, não tem brecha. O IMA também precisa lavar a mão. Claro. O fiscal também. Trocar de roupa. Às vezes era todo o procedimento também, né? Sim. Com o granjeiro. Pode ser que sim. Então, não estão errados. A gente sabe que às vezes é chato, que, né? Eu ia até te perguntar qual dessas medidas aí vocês do lado de produtor acham que é a mais assim, meu Deus, é a mais chata para mim é ter que fazer isso. Eu acho que assim, para nós da granja, o mais difícil é trazer para a pessoa de fora entender isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo, pegador de frango, equipe de apanha. Fazer eles entenderem a importância do nosso trabalho.
fazer eles entenderem a importância da biosseguridade, a importância deles usarem o banheiro que a gente tem, entendeu? Deles não comerem nos arredores dos galpões, eles usarem o refeitório que a gente tem. Sim. Então eu acho que estou usando o exemplo da equipe de apanha, mas não só a equipe de apanha, tem outros casos também. Sim. Mas a equipe de apanha eu acho que é o mais... Com certeza. Muita mais gente, difícil, né? porque é muita gente e, como você falou, é muito variável, né? Não são as mesmas pessoas. Aquilo ali vem uma turma, no próximo lote já é outro, no outro já é outro, no outro já é outro, e cada um trata isso de uma forma. Sim. Né? Na minha granja lá, a gente já é mais rígido, a gente já pede, não entra com mochila, não entra com ônibus lá pra dentro. Só que tem lugar que os caras fazem o que eles acham que tá certo. Às vezes Né? você criou o lote inteiro certinho Exatamente. na finaleira. Vem um problema e tudo. É claro que logo após a apanha vem ali o vazio sanitário, onde a gente consegue corrigir algumas coisas. Mas se já fosse facilitado isso pra gente, seria bem melhor. Legal. Né? Então, eu acho que voltamos no treinamento. O treinamento das equipes de apanha por parte das integradoras, eu acho que ainda é um pouco difícil, por causa dessa variabilidade de pessoas, Sim. mas é de extrema importância. Legal. Entendeu? Eu acho que do nosso lado seria um dos problemas, né? Sim. Eu acho que seria esse. É, uma boa percepção, que às vezes é um ponto bem do produtor, né? Que a gente não... O veterinário, o extensionista acompanha muito pouco. Exatamente. Não tem tanto essa vivência dessa saída de frango, né? E tudo. Que é uma loucura, né? A gente sabe o trabalho é difícil. Sim. Não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que deve ser valorizado. Exatamente. E nós, produtores, precisamos dar estrutura para que eles façam da forma que a gente quer que seja feito. Né? Igual eu disse, banheiro limpo, né? Refeitório, iluminação, né? Toda uma estrutura para que eles possam fazer, né, da forma correta. Exato. Né? E aí, paralelo a isso, quando tem usar, e paralelo a isso, as integradoras também faziam um treinamento com relação à biosseguridade, à sanidade, né? Importante. E eu acho que esse é um ponto muito importante para nós. Importante mesmo. Né? Legal. É um ponto bem polêmico, né? Sim, polêmico, mas é importante. Pois é. Qual foi o erro sanitário mais caro que você já presenciou ou participou da solução? Corta. Cara, é difícil, tá? Assim, porque a maior parte, quando a gente fala assim de mais caro, a gente tá pensando em mortalidade, Sim. né? Mas eu acredito que o erro mais caro foi uma coisa a longo prazo. A gente, como eu falei, né? O veterinário, ele é cobrado tanto em garantir saúde, né? Entregar um lote bom para o frigorífico, sem problema sanitário, em mortalidade. Mas ele também é cobrado em custo, né? Então, a gente fica nessa divisão e muitas vezes a gente tem que negociar, escolher o que a gente vai usar. Eu acredito que não existe produto ruim, não é isso, mas eu acho que, né, todos os produtos que a gente tem hoje para usar na nossa área são certificados pelo MAPA, mas às vezes a gente escolhe estratégias por conta de custo que não são as adequadas. Sim. E isso já aconteceu comigo na época de controle de cascudinho e roedor. A gente não escolhia os produtos, não estão puxando sardinha pro meu lado, mas a gente não escolhia os produtos mais específicos para o desafio que a gente tinha. E aí, o que nós começamos a fazer, né? Aumentar as doses, aumentar o uso, e nada resolvia. Eu lembro do Márcio, né? E ele comentava assim, Nath, pelo amor de Deus, isso que nós estamos usando tá sendo vitamina pro cascudinho, tá fazendo o rato crescer. E aí foi quando a gente decidiu conversar, né, com a integradora e explicar o porquê que a gente estaria migrando para os produtos que eram mais caros do que os atuais. E quando a gente entrou, foi batata, assim. A gente estava pagando muito caro, porque as doses estava resolvendo. altas. E quando a gente começou, parecia... Eu tenho uns vídeos que o pessoal pergunta se é inteligência artificial. De roedor, assim, muito roedor. Porque ele sai, né? A gente foi aumentando o controle, o roedor é maior, então impressionava a equipe técnica, assim. Tinha muito roedor. Então, acredito que foi mais caro, porque naquela época a gente acabou usando mais, né? Mais inseticida, porque o consumo era alto. Mais vetancídio também, porque a infestação era muito alta. Mas foi o mais caro, assim, negociar o preço de coisas que... A gente sempre fala isso, sanidade, biosseguridade não é o custo mais caro né, de produção. A gente tem ração, tem estrutura, que são coisas muito mais caras, né? E corriqueiras, né? E normalmente são coisas que você paga
barato por um problema que você resolve assim, né? Que talvez te daria mais dor de cabeça, né? Isso eu tô falando visual, né? Macroscópico. Eu vi o rato, eu vi o cascudinho. Mas o que eles traziam de doenças ali, eu já não sei te Exato. mensurar. Mas eu acho que o problema mais caro foi esse, assim, ter mantido por Isso. muito tempo. E sem dúvidas, esse rato, esse cascudinho aí, ele trouxe um prejuízo pro Com plantel, certeza. né? Se o pintinho come um cascudinho ali, ele Não não só vai, sanitário. não só sanitário, ele não vai converter o que ele deveria, né? Ele não vai formar o intestino dele do jeito que ele deveria formar. Exato. Então, isso tudo eu acho que entra nessa conta, né? Entra E realmente fica muito caro lá no final. E é imensurável, né? Problemas de saúde, problema de consumo, o pintinho é curioso, ele come cascudinho. Problema de a gente, né? Quem nunca vivenciou no frigorífico, abrir uma moelinha ali e ter cascudinho. Tá lotado ali. Se ele come cascudinho, alguma coisa ele tá deixando de comer, de absorver, Sim. né? Então é um problema estrutural, né? Roedor e cascudinho destrói muito a estrutura, né? Borracha, As lonas, né? lona, espuma, a própria fiação, né? Quantas vezes a gente já ouviu história de né, curto que aconteceu no galpão. Então, assim, acho que mais caro a longo prazo porque a gente manteve um programa que não resolvia. E aí depois a gente ajustou e acho que melhorou bastante. Agora tá com os produtos certos. Não, mas isso realmente é uma situação bem cara. É caro. Se você pudesse obrigar o produtor a fazer alguma coisa, o que seria? Usar Betancid. Boa. Boa. Mas eu acho, não é brincadeira, mas eu acho que você comentou sobre isso, o vazio sanitário. Cara, eu acho que é o maior desafio. É convencer o produtor. Eu sei, como eu falei lá no início, eu vivenciei granja, eu sei que é muito cansativo. Eu sei que chega no final, a gente só quer que tira logo, né? Às vezes é feriado, tira antes do feriado. Mas o vazio é muito importante. Sem dúvida. Então, se eu pudesse obrigar, faz o vazio. O início do lote sempre né? A gente brinca isso. Antes, o seu lote começa no vazio sanitário, né? No intervalo entre lotes. Então, se eu pudesse obrigar, segue os protocolos certinhos de vazio. O que... Eu acho que isso aí também, se fosse eu respondendo essa pergunta, seria também o vazio sanitário. E eu falo, né, igual você falou, é difícil, não é fácil. A gente cria ali 45 dias ali muito tensos, né? Principalmente nós que vivíamos ali no galpão mesmo, né? O granjeiro, o proprietário, o integrado, né? Ele vive ali aquela tensão do dia a dia. Nossa, será que minha energia vai acabar? Será que vai ter ração? Será que vai ter água? E meu pulso? Nossa, e se queimar minha bomba do pulso? E isso vai gerando uma tensão. Eu brinco com os meus meninos lá, né? Quando a gente desliga o último galpão, eu falo, nossa, graças a Deus, mais um concluído com sucesso. Exato. Né? E só que é o mais um e já tá começando outro, né? Então a gente tem que ter essa concepção e essa ideia bem formada de que a gente precisa começar o outro lote em seguida da saída do primeiro, mesmo que seja um pouco desgastante, não, muito. É desgastante. É muito desgastante. E só que se a gente fizer o que tem que ser feito bem feito, a gente vai ter os dias ali que o galpão vai estar fechado, né? Que você pode tirar esses dias para descansar, né? Basta você conseguir programar, se organizar para que dê certo, né? Esses dias ali, 3, 4 dias que o galpão fica fechado, né? Exato. Ou um tempo de fermentação, quando a pessoa estiver fazendo fermentação. Hoje, na nossa realidade, está um pouco difícil por causa de intervalo, né? Intervalos mais curtos, a gente tem que dar preferência, né, ao que funciona, ao que é mais rápido, né? Até porque a gente tem que secar a cama, a gente tem outras coisas para fazer que se deixar para o último dia ali não vai funcionar. Não vai fazer bem feito. Então, mas quando tem ali a fermentação, você tem esses dias para você descansar, né? Você tem como também, né? Estão chegando numa situação muito difícil. Chega ali, conversa com a integradora, me dá mais uns 3 dias para me dar mais um ajuste, né? Para me poder ter um tempo também, dar uma folga e tudo. Isso tudo eu acho que é conversado, né? E realmente é um ponto... Porque é importante, né? Você falou, no final a gente tá esgotado, né? E o processo de vazio é muito importante, né? E às vezes a gente, no cansaço, vamos fazer... Vamos tocar aqui, às vezes ali relaxa na biosseguridade, né? Às vezes a pessoa fala, já saiu o frango, a pessoa... Dentro da cabeça da gente é que o frango tá ali, a gente tem que cuidar naquele momento, né? Mas quando o frango não tá, também é muito importante. Muito importante. Né? Se a gente não tiver ali, não manter a troca de calçado para entrar no aviário, não manter ali, fazer os procedimentos da forma que tem que ser feito, isso tudo vai custar alguma coisa lá na frente. Né? Exatamente. Mas é isso. Qual o seu maior desafio hoje?
É diferente, né? É. Eu acho que se eu fosse comparar o desafio anterior com o atual, difere um pouco e às vezes se aproxima, né? Antigamente, quando eu estava à frente de cuidando da saúde de uma empresa, o meu maior desafio era linkar municípios diferentes, né? E como que eu ia definir um programa para atender todo mundo, né? Entendi. Programa de vacina, antibiótico, ação, controle de micotoxinas, porque os desafios eram diferentes, né? A gente fazia monitoria, sentinela, e cada região tem um desafio. Você não consegue definir programas diferentes para a região, né? Uhum. E hoje o que eu vejo de desafiador, né? Hoje eu trabalho numa empresa, a gente desenvolve tecnologias, né? O que eu vejo diferente é que eu atuo em estados diferentes, né? Se dentro de municípios já era bem Nossa. diferente, hoje é maior ainda, né? Então a gente desenvolve tecnologias, produtos, soluções, mas que se encaixam de formas diferentes, né? Eu atuo com reprodutoras, hoje eu atuo com poedeiras, e às vezes a gente tem uma estratégia que se encaixa no frango, que se encaixa para elas, mas de forma diferente. Então é entender a realidade, né? E ver como que a gente pode ajudar, né? Não empurrar alguma solução, É. posso te ajudar com isso funciona para isso, mas são realidades diferentes. Acho que o meu maior desafio hoje é entender as realidades para ver como que a gente consegue auxiliar, né? Como que a gente É. consegue ajudar mesmo, assim. Que agora, além dessa dificuldade regional, você tem mudança de cultura também, né? É, O totalmente. cultural também, eu acho que pesa muito nisso aí, A né? gente é mineiro, né? O mineiro é meio dado. É mais tranquilo. Muito tranquilo, mas é desconfiado para negociar, né? Sem dúvida. Mas são coisas diferentes. Eu senti um pouco no início, assim, essa Uhum. diferença de cultura, né, de comportamento. Mas hoje eu acho que o maior desafio é esse, assim. As aves não são desafiadoras, né? Acho que é mais fácil, mas É. é entender as particularidades. Então, por exemplo, eu atendo o Espírito Santo, que é hoje onde a gente tem maior produção de postura comercial em uma região, né? Em uma cidade muito pequena que tem milhões de galinhas. Muito próximo, a gente tem empresas de frango, que tem um clima totalmente diferente, mais frio, mais úmido. Então, são coisas diferentes dentro de um mesmo estado, além do que você falou de cultura, né? A gente tem realidades de ambiente diferentes, de cultura diferente. Então, hoje o maior desafio é isso, é aplicar o que a gente sabe, o que a gente conhece da nossa região nas outras regiões, né? O que a gente consegue ajudar. Não, bacana. Bom demais. Mas como se diz, desafio foi feito para ser A cumprido. gente gosta, né? Vamos que vamos. O que é exatamente o cascudinho? E por que ele se adapta tão bem às granjas? Certo, vamos lá. Assunto bom. O problemático cascudinho. O cascudinho, ele é conhecido como cascudinho, é um besouro, né? A gente chama de Alfitóbios diaperinos. É um nome difícil para ele, mas nada mais é do que um inseto que não veio. O pessoal fala assim, de onde surgiu? Eu lembro, às vezes, quando a gente ia elogiar, nunca vi esse bicho na minha vida, né? E nasce uma granja, nasce uma Nossa. família de cascudinho, né? E ele é um inseto originário de grãos. Ele veio para o Brasil com importação de produtos da África e se adaptou, né? O ambiente de aviário é perfeito, né? Quente, é úmido, ele gosta de ambiente de abrigo, de alimento. Então, é o ambiente que se adaptou melhor, foi o nosso ambiente de aviários, né? Qualquer outra pergunta, é? E... e por que ele se adapta tão bem? Ele se adaptou a isso, então, as condições dos aviários, né? A gente tem uma condição muito boa para isso, né? Principalmente se a gente olhar a temperatura e umidade, nosso ambiente favorece muito o crescimento, o desenvolvimento deles, né? E ele tem um desenvolvimento muito rápido, né? Muito rápido. A gente vê que, assim, de um lote para o outro, se não fizer da forma correta, né? Os procedimentos de eliminação do cascudinho, a população, ela, Muito rápida. não vou falar nem triplica, não, que é mais. Eu nunca vi uma Cara, a gente antigamente falava em mais tempo, né? Hoje eu vou até deixar depois um link para você de um caderno que a gente desenvolveu de campo e tem um estudo lá que mostra que dependendo da temperatura, em 25, 26 dias, ele já fez o ciclo completo, né? Então ele já começou a reproduzir de novo. Então é menos de um lote, né? Ele consegue desenvolver novos, né, populações de cascudinhos, e principalmente por conta de temperatura. Então, quanto mais alto, mais rápido a gente vai ver isso acontecendo, esse ciclo, né, se fechando, às vezes, em menos de um lote. Então, às vezes, fez um controle bem feito e ainda assim pode ser que... No próximo lote você ainda tenha. E ele gosta ali da temperatura mais alta e a cama ali mais úmida. Exatamente. Seria o ambiente É o perfeito para ele. ambiente perfeito para ele.
É, Isso que é bem comum a gente ver, se for fazer monitoria, né? A gente treina muitas equipes, olhar debaixo de comedouro, né? E é muito comum na região onde é o pinteiro, entendi. porque fica muito quente, né? Então, ali é bem comum a gente ter uma infestação A alta gente também. fala, tá mais ou menos ali perto, dependendo do tipo de aquecimento, tá perto da placa, né? Já é uma área mais úmida Eu ia falar, e ainda se esquenta. jogar a placa. É. Então, realmente é difícil, né? É difícil. Aí a gente tem que contar com a ajuda do Vetancid, né? Senão A gente tá aí. a gente não controla, né? E toda remessa, né? Assim, eu brinquei ali de se eu pudesse obrigar o produtor a fazer o vazio, né? E uma das coisas do vazio é isso, aplicar em toda remessa, né? Não tentar não pular, porque o ciclo tá muito rápido hoje em dia. Então, se ficar uma 26 remessa dias. sem usar o São produto, né? 4 ciclos, 26, né? Exato. Mais ou menos em 2 lotes. Então, a infestação sobe muito É. rápido de um lote para o outro. Assim. Muita coisa. E existe algum período no lote mais crítico para a explosão populacional do cascudinho? Sim, se eu fosse falar na fase inicial, por isso que a gente sempre recomenda, pelo menos o nosso produto, usar muito próximo também do alojamento, porque ele tem um período residual, né? Se a gente fizer todo o controle e bater muito antes do alojamento, perde esse período que é mais desafiador, né? Que é muito mais quente. Então, o período mais crítico é pensando nisso. O ambiente muito quente é normalmente onde a gente teria uma infestação. E se for olhar em épocas do ano, é o verão, né? Chuva, calor, é a época do ano que a gente aumenta todas as pragas, né? Não Mais só... úmido, mais quente, Exato. perfeito. Aumenta mosca, né? Aumenta outros problemas. Então, são as épocas que a gente precisa mais cuidar no verão e nas fases iniciais também. Então, para aplicação do Vetancid, seria o ideal, depois que fizesse todo o procedimento de cama e tudo, fosse montar a pinteira ali e fazer Isso a aí. aplicação. Antes de montar a pinteira, né? Faz a aplicação e no outro dia monta. Seria o ideal pelo efeito residual. Entendi. E ele tem algum prazo para ficar do galpão fechado ou 24 horas é suficiente? Sim, é suficiente, né? Não tem. O que a gente pede para fechar, principalmente por ser um produto pó, para não sair fora do Entendi. galpão. Então você pode deixar 12, 24 horas, não tem muito problema. Já é. Isso. 24 é bom, porque você fica um tempo maior com ele fechado. Uhum. Mas o principal é mais para ele assentar, né? E ficar mais na cama e menos. Porque o Vetancid, ele parece um talco, né? Então ele vai ir pro ar e depois que ele desce. Ter uma nuvem dentro do galpão. Exatamente. Então, pra você não perder o produto, galpão fechadinho é melhor. Não, ótimo, ótimo, ótimo. Quais patógenos o cascudinho pode carregar? Um monte. Um tantão. Um monte. Eu vou deixar esse material e você pode compartilhar pro pessoal, é Acho bem prático. Mas lá a gente fala de muita coisa. Então, salmonela, coli, clostridiose, as virais, então gumboro, maré, que a gente já tem. Às vezes ele, na verdade, o que acontece é que ele é vetor, então ele não se contamina, mas ele é transmissor de doenças bacterianas, como eu falei, virais, muitas, iméria também, né, que vai causar coccidiose, fungos, eumintos, né, que são os vermes. Então, assim, eles têm a capacidade de transmitir. Hoje a gente já tem esses estudos. Maior parte das doenças virais, fúngicas, eles têm a capacidade de transmitir. Então, ficam nele como vetor e vão passando para as aves. Nossa. Nesse caderninho tem uma tabela disso, eu vou te mandar que ajuda a abrir o olho para o que ele é capaz. E aí a gente fica com essa preocupação, né? De ver o quanto é importante cada procedimento dentro do intervalo, né? E você vê a quantidade de coisas que você pode proporcionar dentro de uma granja negativamente por um controle mal feito de cascudinho. Exatamente, né? E é um detalhe, né? É um detalhe. É um detalhe, então realmente é muito importante. Muito problemático o cascudinho para nós. Leva e sempre foi. Né, Pedro? Porque é um desafio, né? O cascudinho é um desafio aí que a gente convive com ele muito tempo. Ó, lá perto de mim, na minha granja, quando eu fiz os primeiros 3 aviários, o aviário mais próximo devia estar uns 20 quilômetros, mais ou menos. Mais próximo. No meu primeiro lote, tinha cascudinho. Falei, mas de onde vem esse? Igual você falou, nunca nem vi cascudinho, foi no primeiro lote, no intervalo. E assim, a infestação hoje, ela é mais controlada, ainda tem, mas é mais controlada. Na época, era na casa do granjeiro, nas paredes, no escritório, em todos os lugares que tinha, que era possível de ter cascudinho, tinha. Antigamente a gente via mais esse relato de ir para casa, né? Mas eles voam, né? Eles conseguem voar muito, né? E com o tempo eles vão chegando, onde é bom para eles, né? Aí ele acha uma granja, pronto, é o ambiente
Perfeito. Quais pontos primordiais para um bom desempenho na avicultura? Uau! Nossa, tem muita coisa. Tem demais. Muitos detalhes. Tem muitos detalhes. Acho que o primeiro a gente falou muito, que é um vazio bem feito, né? Aí tem uns pontos que estão correlacionados com as integradoras, né, com as empresas, então a parte de um pintinho de qualidade, né, a gente quando está na frente de uma empresa assim, a gente olha tudo, né, então se o pintinho vem de fora, qual que é o nível de anticorpo que ele tem, né, então a gente olha tudo, não só quando abre o pintinho nas necrópsias, que os extensionistas fazem, mas o por trás, né, como que ele está vindo, como que ele está chegando, então a qualidade de pintinhos é muito importante, a nutrição, né, acho que vocês vão ter um podcast sobre isso, é muito importante. Hoje a saúde intestinal é muito importante para as aves, né? É uma coisa que importa porque muita coisa entra por ali, muita coisa a gente perde por ali. Então, essa parte de saúde intestinal e ração é muito importante. Mas aí entrando um pouco mais na granja, né? Manejo e ambiência são, para mim, 2 pontos primordiais, né? O que está na mão do granjeiro, do produtor, não é o pintinho, né? Não é a ração, é o que está ali, é o manejo e a ambiência. Então, para mim, primordial é ter um cuidado com isso, assim, né? Mais uma vez, entender o porquê. Eu lembro uma vez quando eu entrei na anterior empresa, e aí rodando os aviários da empresa própria, era uma moça, assim, super dedicada. As aves estavam com uns 30 e poucos dias e ela saiu abrindo todos os comedores, deixando tudo cheio. E eu falei assim, cara, coitada, ela não é preguiça, né? Ela tá gastando o tempo dela para fazer isso. E normalmente nessa idade a gente pede para deixar o comedor mais baixo, né, mais fechado para evitar desperdício. E ela foi abrindo, deixando todos. E eu falei, cara, o que será, né? O que ela tá fazendo? E aí eu fui perguntar pra ela, falei assim, não, eu acho que assim, eles vão comer melhor, vai aumentar, vai ganhar mais peso. Eu falei, tá vendo? Ela teve boa vontade. Ela não foi treinada, né? E isso é, nossa, cara, eu falei, caramba, ela tá fazendo um trabalho desnecessário e ela não sabe. E aí a gente conversou e ela ajustou, mas assim, o tanto que o manejo importa, né? O que isso poderia gerar a longo prazo, né? O que poderia impactar na conversão. Então, para mim, dentro da granja, manejo e ambiência são 2 coisas que primordiais. Você tocou no assunto aí, questão de ração. Eu falo por mim que isso eu já fiz. Sim. Quando lá no meu início lá e tudo, hora de luz. Chegava no galpão lá, não, vamos acender a luz, né? A ideia é de que o frango vai comer mais, mas não é o que os hormônios, né? Então eu lembro que lá em 2014, quando eu comecei mesmo, tá, a gente tinha ideia de tentar colocar peso no frango de forma desordenada, sem saber o que estava fazendo, né? Inclusive é um pouco do que o Papo de Granja tem como objetivo, é ajudar as pessoas a não cometer esse tipo de erro. Sim. Entendeu? E a gente cometeu esse erro ali para alguns lotes e vinha conversões absurdas e até que a gente entendeu onde estava errando. Naquele momento que a gente estava forçando o frango a comer o que ele não precisaria de estar comendo. Exato. Entendeu? Então é mais ou menos a mesma situação dessa pessoa. E não tinha na época treinamento bom que a gente pudesse entender isso, né? Até o pessoal da época tinha um pouco de dificuldade de entender a função do galpão Dark House. Sim. Porque era diferente, né? Os galpões antigos era aberto, tinha iluminação. Região, né? Ninguém sabia nem programar um galpão, como é que funcionava luz, luminosidade, lumes. Ninguém nem falava nisso. Entendeu? Aí eu trabalhava com lote a 100% até 20 e tantos dias. A gente não tinha muita noção. E hoje eu ainda vejo acontecer algumas coisas nesse sentido. E é a ideia nossa também de estar ajudando nesse ponto. Exato. De não deixar as pessoas cometer esse tipo de erro. Né? Não, e você tocou num ponto que eu não tinha lembrado e extremamente importante. Extremamente importante. Realmente, é um custo, né? Hoje é um custo para a integradora e um custo para o produtor também. Claro. Ele está gastando energia ali e deixando de ganhar, né? Achando que está fazendo um bem, está acabando jogando talvez um lote que estaria bom fora. Né? É o maior erro. Às vezes eu vejo muito isso também no pessoal que tenta recuperar um erro, né, de primeira e segunda semana, segurando. Não se recupere, não existe recuperar o que se perdeu, né? Exatamente. Você vai ter um bom resultado, mas não tem como recuperar os dias perdidos ali, né? Então... E eu costumo dizer até com os meus meninos lá da granja, o frango,
A gente considera horas. Se Sim, você errar 1 hora no frango, você está errando 10 anos na vida de um ser humano, exato. né? Em relação Sim. de ciclo de vida, O ciclo é muito né? É rápido. muito rápido, é muito curto e ele é de alto ganho, ele tem que ganhar muito, senão ele não sai bom. Exato. Então, hora. Então, a gente tem que estar atento aos detalhes. Hora a hora, tá ali no galpão, entendendo o que está acontecendo, fazendo as alterações necessárias. Exato. É muito importante o produtor entender da ave e entender do galpão. Exato. O Para galpão conseguir, é dele, né? exatamente, para conseguir fazer esse tipo de ajuste. Porque o veterinário, o técnico, ele vai ali 1 vez por semana, 2 vezes por semana, quanto precisar. Mas ele não tá 24 horas. É o que a gente falou, né? A equipe de fora se dedica, estuda, né? Só que a gente tem uma foto, né? Um retrato, e vocês assistem o filme inteiro, né? Então, vocês têm essa percepção do que está acontecendo, do porquê, e acho que o diálogo é muito positivo, né? Vou mexer com isso por conta disso, vamos chegar num consenso, porque às vezes a empresa tem os protocolos que tem que ser seguidos, mas vocês lá dentro estão vendo, cara, não vai funcionar, né? Tá diferente do que eu acredito que funciona aqui. Então, esse olhar de dono, às vezes não é o dono, né? Mas eu brinco que é olhar de dono, porque esse olhar com cuidado mesmo literalmente é só o dono. Por mais que seu extensionista seja, eu sei que seu extensionista é fera, mas o dono, ninguém substitui esse olhar de quem tá dentro da granja, precisa ser a pessoa que tá dentro mesmo. Mas inclusive é uma das coisas que eu tenho muito positiva com o Cristiano, é essa troca, sabe? A gente sempre tá buscando o melhor pro galpão. Exato. Às vezes a gente erra, Sim. fazemos alguns testes lá e isso que não funcionou, não vamos fazer mais. Vamos ajustar para essa forma e tudo. E é um pouco do sucesso que a gente tem com a criação do frango, é sobre isso, entendeu? É sobre trocar uma ideia. Tem dia que a gente fica 50 minutos no telefone. Sim. Tudo bem que ele conversa muito à toa também, né? Dos 50, 20 minutos é falando de frango. O resto, você sabe como é que é. Mas assim, desses 20 minutos que a gente conversa ali, realmente a gente tira muita coisa. A gente troca muita ideia, entendeu? A gente faz muitos ajustes, né? Às vezes ele me liga, eu fiz isso aqui em tal lugar, o que você acha? Eu acho que isso assim funciona. Por que você não faz assim? Então a gente tem muito essa troca, às vezes de realidades de outros lugares, que eu acabo aprendendo, ele acaba aprendendo e a gente junto vai fazendo esse carrossel rodar, né? Esse ganho é muito positivo, essa relação produtor-integradora, Sem dúvida. É muito importante. Sem dúvida. Porque às vezes existe, eu lembro que lá no início tinha essa questão, assim, mulher nova, né? Mas, cara, se a gente, né, o veterinário, o extensionista, ele quer o resultado também. Ele também ganha por isso, né? Então, ele não quer jogar contra. E esse relacionamento é muito importante, faz toda a diferença quando funciona, assim. Sem dúvida. Se torna uma relação leve, né? Para a integradora, para o integrado, isso aí vai facilitando o dia a dia, né? E qual a maior dificuldade das integradoras com relação à sanidade e biosseguridade a campo? Cara, vou te falar, eu acho que são duas. Uma é que eu falei, a questão de mudar as estruturas, os municípios, os desafios vão mudando, e você tem que tentar fazer uma coisa quase que igual para cada um. Mas outro desafio aí, pensando na nossa região, é o fato de ter muitas empresas, né? Isso é um desafio muito grande, porque às vezes, assim, eu lembro que eu conversava muito, e eu sei que até hoje eles se conversam, né? A veterinária que atende vocês me liga direto, e a gente se conversava entre empresas. Então, volta e meia eu ligava para empresa de outros estados, para consultor, para minha antiga professora de laboratório. Então, o veterinário que assume a empresa, ele nunca está parado, ele está sempre conversando com os outros. Mas né, na hora de bater o martelo, às vezes as empresas decidem por condutas diferentes, né? Tanto programa de vacina, programa de vazio, né? Retirada. Tem empresas que tiram lotes picados, tem empresas que tiram tudo de uma vez, tem empresas que dão vazio de 20, tem empresas que dão vazio de 10. Então, por mais que aquela empresa defina um programa de sanidade, né? O maior desafio, eu acho, é ter que equalizar isso aí. Isso aí, porque ao redor dele não é ele que decide, né? Acho que esse é o maior desafio, assim. É verdade. E eu acho que ligado a isso aí, né, a variabilidade integradora é muito complicado também. Né? Porque cada um leva um protocolo de uma forma, né? Exatamente. E tem empresa que tem que atender determinadas demandas e outras não. Isso que eu ia falar, não tem certo ou errado. Exatamente. Cada empresa tem seu mercado, tem suas cobranças, né? Então,
vamos seguir dentro do que é mais viável, né? O final é que precisa pagar a conta de cada uma. Mas para mim, eu acho que o maior desafio é esse, né? O que eu falei lá no início, o veterinário, ele não é só veterinário, ele precisa se adequar, claro, a gente está falando de produção, né? Envolve custo e tem que se adequar mesmo, mas nem sempre está só na mão dele, né? O controle das doenças, de biosseguridade, envolve um pouco das outras empresas também. Nossa, esse ponto é bem Desafiador. bem desafiador. Porque vai de mercado, vai de ideia, né? Vai de propósito, vai de tudo. Nossa, Tudo. O manejo de cama é muito importante para a sanidade? É muito importante. A gente falou um pouquinho já, né? Mas sim, o manejo é muito importante. A gente vê que uma cama bem, quando a gente fermenta bem, a gente controla principalmente bactérias, até o próprio cascudinho, né? A gente abaixa a umidade, então a gente vê que tem uma melhora física ali também, quando a gente faz o controle físico do cascudinho. Então, sim, eu sou extremamente a favor de um manejo de cama bem feito, né? O manejo de cama mal feito, ele com certeza vai te atrapalhar, vai te ajudar a disseminar mais problema, principalmente se a gente falar de salmonela, né? Então, esse desafio aí, a cama com certeza é um ponto crucial. Eu sei que é desafiador, né? Quando eu estive nessa empreitada ali da representação que eu acompanhei, era um grande desafio, como que a gente ia fazer com a lona. Acho que você tem uma experiência até maior do que eu, mas eu sei que é difícil, mas é um ponto muito importante pra gente, não dá pra negociar, não. Sem dúvida. E controle, igual você falou, controle de umidade, você também está controlando, ajudando a controlar esse cascudinho também, né? Aquele que ainda está nos ovos, no caso, né? Exatamente. Você consegue controlar ali, é de tamanha importância, mas também é bem difícil. É difícil, né? Aqui vocês usam lona? Usa. A gente, na verdade, igual eu te disse, né? Os intervalos estão muito curtos. Então, para a gente ter uma fermentação que realmente vai resolver, a gente precisa de dias, né? 5, 7 dias ali enlonado. Sim. A gente tá tendo intervalos aí de 12 dias. Então, não seria suficiente para fazer um enlonamento que funciona. Sim. E fazer o restante dos procedimentos, limpeza a seco, né? Até porque a limpeza a seco ela tem que ser feita antes do enlonamento, para a gente estar jogando aquele material na cama e depois enlonar. Então, não tem como fazer todos os lotes, que seria perfeito, Sim, né? Mas a gente faz à medida do possível, né? Faz aplicação de cal, faz o que dá para fazer, né? Aí é bem variável. Aí é que eu falo que entra o produtor e a integradora. Isso. Como que tá a programação, e isso é um ponto positivo da atual integradora, né, a programação. Então a gente tem a programação, vão ser 12 dias de intervalo, vão ser 15 dias de intervalo, vão ser 20 dias. Sim. Então a gente consegue fazer essa programação, nesse intervalo eu vou enlonar. Ah, não, nesse intervalo eu vou só aplicar o cal. Ah, nesse intervalo eu vou fazer não vou enlonar, mas eu vou amontoar a cama para ela fazer a fermentação natural dela ali, né? Que não é um procedimento 100%, mas já é alguma coisa. Sim. Né? Ah, não, esse agora eu vou só tirar a cama das beiradas ali, vou fazer um procedimento só nas beiradas. Então, é bem variável, né? E aí vai do produtor estar bem ligado com a integradora e conseguir fazer essa programação. Exato. Né? Que acho que aí é show, né? Para dar resultado. Né? Bom. E qual a sua visão em relação ao mercado da avicultura? Acho que bom, né? A gente vê as notícias de 2026 positivas, assim, um crescimento controlado ali, né? Sim. Principalmente se a gente considerar as exportações, né? O nosso mercado ainda está quente, né? Nosso produto é bom, né? Os desafios não atrapalharam a nossa atividade por muito tempo, né? Isso é positivo para a gente. Principalmente o mercado externo, mas a gente vê que o interno ainda vai manter esse consumo, né? É uma proteína barata, é uma proteína que é variável ali, está se adaptando muito à questão das dietas, né? O mundo fitness, exatamente. Então, hoje a gente vê um crescimento não, né, exacerbado, mas a gente vê que a nossa atividade ainda assim, se tudo correr bem, vai ser um ano positivo, né? Acho que o principal cuidado que a gente tem que ter é custo, né? O custo de produção tem tirado um pouco a gente, né, deixa preocupado no geral. Sim. E sanidade, né? A gente sabe que se entrar alguma doença, muda esse cenário, mas no formato que tá, a expectativa é boa para o ano, sim. Muito bom. Tomara que seja Tomara que seja. pra gente. Tudo indica, né, que a avicultura vai caminhar
bem nesse ano, assim como vem caminhando aí há alguns anos, né? Ela vem aí tendo uma ascensão importante, né? Tanto de exportação quanto no mercado nacional também, né? Eu acho que a avicultura também na tecnologia, né, tem se desenvolvido demais, Muito. né? Tanto nas linhagens quanto na própria tecnologia dos aviários, Sim. até em busca dessa redução de custos também, É. né? Uma melhor conversão para a integradora é interessante, para o produtor também, né? O custo hoje do produtor subiu muito Sim. com relação a alguns anos atrás. A gente teve um custo muito mais alto agora nesse último ano, Uhum. né? Mas acredito também que as integradoras vão considerar isso e tá chegando ali mais próximo para continuar dando viabilidade e dando cartucho para a gente poder tá sempre melhorando, investindo, né? Fazendo o que tem que ser feito, porque a gente não pode deixar a coisa cair naquele normal ali e deixar de fazer as coisas, né? Falar, vou economizar nisso, vou economizar aquilo, não é por esse caminho, né? A gente tem que ser remunerado em cima do que a gente entrega e que dê para a gente pagar nossas contas e dê para a gente estar sempre investindo, que a granja é um constante investimento, né? Sempre, né? Não... E isso eu acho de extrema importância e vejo que isso é geral. Todo mundo que eu converso, né, de outras regiões, agora eu tenho conversado com muita gente, muitas integradoras, e a gente tem visto isso, né, que é dessa dificuldade e essa insegurança, que acredito que é momentânea e vai passar, até porque as notícias desses 2 primeiros meses são excelentes, né? Do ano de 2026, a exportação tá a todo vapor, né? Batendo recorde em cima de recorde aí. E se Deus quiser, vai continuar ao longo do ano aí dessa forma. Eu vejo isso, né? E acho que a vida inteira foi assim, né? As integradoras dependem do produtor, o produtor da integração, né? E vão se ajustando com a realidade, né? Vão adequando a realidade para ser viável, né? Você falou, tem que ser viável para os dois lados, né? Sem dúvida. E eu acredito que estamos caminhando para isso aí, sim. Para essa ascensão. Bom demais. Vamos para um bate-bola aqui de 10 palavrinhas. Eu falo uma palavra, você fala a primeira que vier na mente. Avicultura. Ai, paixão, acho. Biosseguridade. Acho que é inegociável. Mão de obra. Desafiador. Sanidade. Sanidade. Acho que importante, assim. Influenza aviária. Alerta. Salmonela. Desafio constante, assim. Umidade. Umidade. É o que eu falei, né? É para falar em uma palavra, mas eu acho que é um parâmetro que estava sendo muito negligenciado. Sim. Então, eu falaria negligenciado. Inseticida. Betancida. Intervalo sanitário. Importantíssimo. Mulher no campo. Resiliência. Queria te agradecer por essa presença aqui no nosso podcast. Dizer que foi muito enriquecedor para nós, né? Muito aprendizado. Estou muito feliz, né, de que você aceitou esse convite e veio participar com a gente, né? Nós tivemos ali alguns anos ali, né, juntos na avicultura, eu junto com meu tio também, né? Agora eu fui para lá, você já não tá mais, né? Mas tá tudo certo. Eu fui rasca. Não, de jeito nenhum. Foi muito bom, e a gente aprendeu muito, né? E estamos em sempre aprendizado, né? Um aprendizado constante. Que bom. É muito bom. Desejo muito sucesso, tá? Contem comigo, como Natália, como Vetanco. Queria dizer que quando eu vi o projeto, eu fiquei muito feliz, né? Divulguei por livre e espontânea vontade mesmo. Obrigado. Porque eu acompanhei vocês, eu sei da seriedade que vocês levam no trabalho e acredito que vocês vão levar o Papo de Granja na mesma seriedade que vocês levam a granja, Obrigado, né? Obrigado. Então, que sirva de inspiração para outros produtores, acho que já está servindo, né?
e que vocês contem comigo, né, para o que puder, o que eu puder ajudar. Desejo que muitas pessoas especiais sentem aqui, né, e conversem e passem para frente, que essa relação continue, né, vocês como produtores, nós como pessoas que desenvolvem tecnologias, para a gente somar e fazer a nossa atividade voar muito longe ainda. Obrigado pelo Muito convite. obrigado. Sucesso. Obrigado. Obrigado.